Eu gostaria, então, que você, apresentação pessoal, e te dar aí uns primeiros 20, 25 minutos para você falar à vontade, fazer os seus comentários a respeito da sua vivência na pandemia, com a sua experiência médica, profissional, tá bom? Um grande prazer em revê-lo, viu? Fique à vontade. Obrigado. Daqui a pouco o pessoal vai entrando e a gente vai se aglomerando por aqui. Bom, Carlos, obrigado pelo convite, prazer enorme estar aqui com você e a gente discutir um pouquinho sobre um pouco do que a gente vivenciou. Bem, você sabe, eu chefio lá a ginecologia da Santa Casa, lá no centro, no Hospital Geral, e sou diretor clínico e chefe da ginecologia oncológica lá do Hospital Mário Kreff. Nós temos hoje, nós tivemos, né, nesse período da pandemia, a Santa Casa, nós chegamos a fechar, porque nós somos um serviço eletivo, não somos igual a obstetrícia, né, é só ginecologia, então a obstetrícia não tem como parar. Então, na ginecologia, nós tivemos lá um bom senso de dar, naquele início mais grave, que teve um pico muito forte aqui no Rio de Janeiro, nós paramos o atendimento. Um tempo depois, nós começamos a vir 2 vezes por semana, aí até para evitar um pouco funcionário, deslocamento, que é muito mais difícil para eles do que para nós, porque eles usam transporte público, né? Então tem mais gente, mais aglomeração, então a gente ficou muito sensibilizado com isso. Inclusive, no início, a minha secretária ia de carro, eu bancava isso para ela, e ela ia sozinha, para não ter outro funcionário, para não correr esse risco também. E ia um médico na terça e um médico na quinta, e a gente deixava lá no serviço e postamos nas redes sociais, que a gente tem um site também, que nós estávamos disponíveis, tinha um telefone disponível para qualquer coisa de alguma paciente nossa, alguma coisa mais séria, que entrasse em contato e a gente pudesse fazer um atendimento no caso de uma urgência, e até tivemos algumas. E aí foi passando um pouco dessa pandemia e foi melhorando, e a gente começou a aumentar um pouco mais o movimento. Então, ia um médico por cada dia da semana, começamos a ficar de segunda a sexta, mas o movimento ainda muito pequeno. Até que a coisa melhorou mais ainda, e aí nós começamos a ter um pouco mais de atendimento. A universidade, inclusive, voltou com os alunos para lá. Nós começamos a receber os alunos do internato lá, logicamente, com todo o cuidado, desde o início, todos os cuidados de distanciamento, as portas abertas, evitar aglomeração. A maioria das pessoas ficava esperando do lado de fora antes de entrar no ambulatório, enfim. E hoje a gente está nesse esquema na Santa Casa. Lá no Hospital Mário Kreff, foi o oposto. Nós não podemos parar, nós não paramos em momento algum. Nós tivemos, porque lá nós somos um hospital oncológico, hoje nós temos um dos maiores movimentos do estado do Rio de Janeiro. Per capitamente falando, nós temos, inclusive, um movimento maior do que o INCA, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, não é dado nosso, isso até a gente nem tem, mas a Secretaria que informa isso. Nós temos um movimento hoje muito grande lá, nós fazemos mais de 2.000 atendimentos por mês e estamos com uma média de 160 a 180 cirurgias por mês só oncológicas. Então, nesse período da pandemia, a gente atendeu normalmente, mas teve um mês especificamente, que foi o mês de abril, nós tivemos uma falta de pacientes para a cirurgia, por demanda delas, por medo, de 27,9%. Foi uma coisa assim que realmente nos assustou. O pânico estava instituído, então a gente, no mês seguinte, melhorou, caiu isso para 9%. Atualmente, a gente não tem mais falta de pacientes, mas as pacientes não foram. Você imagina uma paciente do sistema público
faltar um ato operatório oncológico. Para você ver o desespero que estavam essas meninas. Daí vem um pouco do meu questionamento, assim, será que era para muita coisa, sem sombra de dúvida, que a doença, o Covid-19 é uma doença ruim, é uma doença que, inclusive, agora estão descobrindo até que existem... a doença ela tem uma repercussão mais futura. Eu já tenho alguns amigos de São Paulo, Minas Gerais e do Mato Grosso que já me relataram que pacientes que, após 45, 50 dias depois, venham apresentar doença coronariana, doença tromboembólica, provavelmente pelo Covid. São pacientes que não tinham nenhum risco, mas que tiveram o Covid. Então, assim, claro que é uma doença muito perigosa, uma doença ruim, a gente ainda tem muito pouca informação, quer dizer, já caminhamos bastante, mas ainda falta muito para a gente aprender. Discute-se ainda muito sobre as vacinas, né? A gente não sabe como elas vão se comportar, se as vacinas serão efetivas definitivamente de uma dose, ou se vai ter que fazer anualmente. Isso a gente ainda não tem essa resposta. Mas lá no Mário Creflo foi aquilo que eu falei, né? A gente teve que atender. E aí, nisso, nós tivemos algumas coisas que, assim, você imagina uma paciente de Covid dentro de um hospital oncológico. Seria uma devastação, uma coisa péssima. Mas, nesse ponto, nós tivemos um apoio muito grande e foi muito importante da Secretaria Municipal de Saúde, que ela realmente se comprometeu, que nós fizemos uma barreira na entrada do hospital muito forte, com enfermagem, fazendo anamnese, vendo temperatura, e caso suspeito, a gente mandava o paciente para uma sala de isolamento, descia um médico para avaliar o paciente, todo paramentado, e tivemos alguns pacientes, inclusive, que tivemos que fazer intubação nessa sala. Era uma sala que, inclusive, tinha um carrinho de anestesia, tinha tudo. Era uma sala completa, com oxigênio, com tudo. E, nesse momento que a gente tinha um paciente um pouco mais grave dessa forma, a gente entrava em contato com a Secretaria Municipal de Saúde e ela encaminhava uma ambulância para a gente e a gente removia essa paciente de lá, porque não é um serviço para isso, nós não temos uma capacidade para isso, e também não é para ter um paciente Covid dentro de um hospital oncológico. Isso é muito perigoso, porque são pacientes já que têm uma imunidade muito baixa, né? Já tem um problema vascular próprio da doença e que agrava muito com a doença do Covid. Então, tivemos tivemos uma dificuldade enorme, mas enorme, Carlos, que é uma coisa assim que nos deixa muito triste, porque o ser humano faz isso em material. Então, assim, ao invés do fornecedor ele se solidarizar com as pessoas e falar assim, olha, a minha margem de ganho é de 30%, eu estou tirando minha margem para você, ou estou diminuindo a minha margem à metade para que vocês possam comprar mais e mais para poder ajudar. Nós tivemos uma coisa assim absurda. Nós tivemos... a gente comprava máscara, por exemplo, a 18 centavos e estava vendendo a 5,90 para a gente. Tinha uma medicação, que era uma ampola, que não vou me recordar como é o nome, que ela era R$ 2,80, estavam sendo vendidas R$ 59,00 para a gente, a ampola. Então, assim, coisas que a gente não consegue entender o porquê acontecer isso. Entendeu? Então, isso foi uma coisa muito grave, foi muito sério, mas, graças a Deus, também existem ainda muitas pessoas nesse mundo que são pessoas do bem. Então, nós tivemos empresas que doaram. Nós somos um hospital filantrópico, é igual Santa Casa, nós somos filantrópicos, vivemos de doação, não somos ricos, mas nós tivemos muita gente ajudando, doando álcool gel, doando máscara, doando equipamento, EPI, a PUC, a Universidade, a Pontifícia Universidade Católica aqui do Rio, que meu filho estuda, doou muita face shield. Então, foi assim, foi muito legal a comoção das pessoas em querer ajudar.
E, assim, hoje a gente tem lá, nós proibimos completamente pessoas de fazerem cirurgias eletivas que não oncológicas, não tinha como fazer. Só entrava lá algumas pacientes que não eram oncológicas, mas que eram urgência ginecológica. Então, era um mioma parido, alguma coisa assim, com sangramento intenso, paciente muito espoliada, que não tinha como fazer e a gente conseguia ajudar. Mas, fora isso, a gente só mesmo paciente oncológica, e mesmo assim, nós seguimos todos os protocolos da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica e de Cirurgia Oncológica, que recomendavam determinados tipos de pacientes, de cirurgias, que a gente jogasse um pouco mais para frente. E assim foram feitas com algumas pacientes, mas, enfim, para nossa grande surpresa, a coisa de mais ou menos 2 meses, mais ou menos não, exatamente há 2 meses atrás, nós tínhamos uma fila de cirurgias de mastologia. Essa fila devia estar em torno de 80 pacientes na fila, e na semana retrasada eu fui comunicado pelo responsável da mastologia, que é o Domingos Garcia, que ele estava zerado com a fila. Zerado, inclusive, que não tinha paciente para operar na semana seguinte. Foi aí que a nossa diretora administrativa ligou para a Secretaria Municipal de Saúde, ofertando mais vagas, porque a gente tem condição de absorver mais, porque a gente estava sem cirurgia, porque a gente deu uma acelerada, porque a gente sabia que, quer dizer, a gente desconfia que a partir de janeiro provavelmente vai ter uma avalanche de pacientes em todos os setores, Carlos. Seguramente não vai ser só na oncologia. Tem muita paciente de doença benigna que está represada, que não está conseguindo operar, tanto no sistema público quanto no particular, no privado. E a cirurgia oncológica, com certeza, isso vai acontecer. Então, a gente tem as sociedades, elas acham que pode acontecer aí está tendo uma represa dessas pacientes que daqui a pouco vai vir em grande volume até a gente se ajeitar. Mas a gente está tomando algumas medidas lá no hospital, já se preparando para isso. Então, eu, como diretor lá do hospital, eu já ativei mais uma sala de cirurgia, já pensando nessas coisas também. Nós tivemos agora também uma sessão de uso da prefeitura de um grande material, 3 carrinhos de anestesia novos, um autoclave, um raio-x digital, um tomógrafo. Tivemos muita ajuda, realmente está ajudando. Conseguimos, aí, com uma gestão, nesses últimos 3 anos, muito profissional, graças ao Gustavo, ao Cristiano, que é o nosso diretor-geral, o Cristiano, que é o nosso diretor financeiro, a Michele Macari, que é diretora administrativa, o Jorge, que é o diretor de infraestrutura, o Humberto Tindó, que é meu parceiraço, que é o diretor técnico lá, que é médico também. Então, a gente conseguiu fazer uma administração nesses últimos 2 anos e meio, 3, que nós estávamos há mais de 11 anos virando no vermelho o hospital, e pela primeira vez, depois de 11 anos, nós conseguimos virar no azul. Existe uma dívida passada, da gestão passada, que essa a gente está resolvendo, mas hoje nós conseguimos, com o que nós recebemos, viver um mês a mês. Então, isso já foi uma grande coisa. Até hoje, nós tivemos uma reunião, que toda terça-feira a gente tem uma reunião de manhã no Conselho Diretivo do Hospital. E até eu fiz uma apresentação hoje para o Conselho Diretivo, justamente mostrando, equiparando 2017, que era antes da gente entrar, e 2019 e 20. 19, que era um ano inteiro, e 20 no momento como a gente estava. Para você ter uma ideia, nós tivemos um aumento de 21,7% de número de cirurgias no nosso hospital. Conseguimos diminuir em mais da metade o número de óbitos em pacientes. Então, assim, e aumentamos assustadoramente a quantidade de pacientes atendidos. E nós temos uma previsão aí, provavelmente, de chegar no final deste ano
com mais ou menos 1.909 cirurgias. Isso é uma projeção. Então, assim, é muito bom isso para um hospital como o nosso, mas a gente está tendo ajuda, graças a Deus, a gente tem ajuda, sim, e muita gente realmente está vendo que o Hospital Mário Cruyff está numa nova era, estamos numa nova gestão e estamos voltando a ter uma credibilidade que, eu não sei se você conhece, mas o professor Mário Cruyff, né, o falecido professor Mário Cruyff, ele foi fundador do Instituto Nacional do Câncer e foi o primeiro diretor do hospital do INCA. E ele não tinha onde colocar pacientes já em fase terminal de câncer e ele abriu uma casa que diziam que era entre aspas, um depósito de pacientes oncológicos. Era dessa forma como eles falavam. E daí surgiu o hospital e foi a Marina Cruyff, foi minha professora, tempos atrás me chamou para ir para lá para ver a parte do centro de estudos. Comecei a mexer na parte do centro de estudos, e aí ela me convidou para ficar na gineco, e aí depois fui para a direção, a Cátia me chamou para ir para diretor clínico, que estou até hoje. E assim a coisa foi acontecendo, né? Então, assim, o Covid mudou muita coisa, vai mudar inclusive na nossa vida. Muitas coisas vão mudar a partir de agora. Espero que sejam coisas para melhor, que nós comecemos a ter algumas manias, como, por exemplo, a população japonesa, que você está começando um resfriado, a pessoa já usa máscara em respeito ao outro, não a si, né? Então, acho que isso é importante, sim, para nós. Algumas coisas acho que vão acontecer, sim, para melhor. Precisamos ter um povo um pouco mais educado e um pouco mais cuidado, vamos dizer. Pô, Silvio, é uma experiência interessante, porque você vê como é que é importante esse bate-papo, esse contato entre a gente. Muitas das informações que você traz não foram tão bem divulgadas na mídia, nem chegaram a ser compreendidas pela população em relação à possibilidade de atendimento. Eu não tinha essa percepção, não, Silvio. Você acha que, então, a expectativa para início do próximo ano é uma demanda reprimida em todas as especialidades? É isso? É o que se comenta, né? Eu sou vice-presidente da Sociedade de Ginecologia aqui do Estado do Rio, né? Então, assim, a gente conversa muito sobre isso. A gente acha que vai ter, apesar dos hospitais já começaram a liberar, inclusive cirurgias de caráter benigno, né? Mas muita paciente ainda tem o medo de fazer o ato operatório, não é mais o médico. Algumas instituições já estão adotando, eles estão falando de Covid-free, espaço Covid-free. Então, eu sei de algumas maternidades, alguns hospitais também que estão fazendo isso, que eles fazem, o paciente é indicado a cirurgia, eles fazem o RT-PCR, que é a nasofaringe, orofaringe, em toda a equipe médica, em todos os membros que trabalham no centro cirúrgico, na enfermagem e também na paciente. Então, a paciente vai para esse local, que é chamado Covid-free, ela tem essa segurança. Quem não quiser, vai para outro setor, que não é considerado Covid-free, mas eles estão preconizando dessa forma. A equipe médica, eles estão fazendo direto. Então, a cada 3 dias, você tem que fazer. Se você operar um paciente na segunda e tiver um outro na sexta, você vai ter que fazer 2 vezes a testagem. Então, logicamente, as pessoas estão condensando. Então, assim, está começando a ter um movimento, mas ainda tem muita paciente. Eu tenho uma paciente, por exemplo, que precisa fazer uma vídeo, ela tem uma tumoração ovariana, mas é uma senhora e ela não quer de jeito nenhum, ela está com pavor total da Covid. E eu preciso respeitar isso. Eu não tenho muito o que fazer, porque é uma decisão dela. É diferente de, por exemplo, uma paciente que está em risco iminente de morte. Não tem jeito, aí você tem que fazer alguma coisa. Mas uma cirurgia que você tem como ainda esperar alguma coisa, você precisa acatar, até mesmo se fosse uma urgência, o paciente decide sobre ela, tem total autonomia sobre a vida. Mas
não estão querendo fazer. Então, tem muita paciente, então às vezes não é nem pelo fato de não estar conseguindo liberação de hospital, do plano de saúde, que enfim. Hoje tem um grupo de pacientes que realmente estão com muito medo. Menos da parte oncológica, tá? Porque o câncer assusta um pouco mais. Sim, Mas sim. a parte benigna está muito difícil. Então, a gente acha que pode ter aí, depois de janeiro, um movimento grande dentro dos centros cirúrgicos aí, por causa do advento das vacinas, a queda mais ainda de mortalidade, essas coisas. Seguramente, ano de 2021, a gente vai ter um ano, se Deus quiser, melhor. E aí a gente acha que vai ter, sim, uma demanda maior. Os protocolos estão se adaptando a isso, né? Eu não tinha essa informação que você está trazendo agora, do Covid-free, né? De você poder estar controlando todo o grupo que participa do processo para ter um ato bem mais controlado, né? E sob o ponto de vista das doenças com malignidade, houve muita redução. Você diria o percentual de diminuição de atendimento cirúrgico foi em torno de quanto? Então, teve um momento ali, março, abril, teve uma diminuição assim considerável. Eu falo por experiência própria lá do Hospital Mário Crefft, né? Que nós tivemos 27,9% de diminuição. Eu não sei te informar ao certo, Carlos, no restante dos hospitais privados, ou até mesmo no INCA, qual foi o índice de falta de pacientes ao ato operatório. Tive também, bem dizer, vários membros de várias equipes também que tiveram baixa. Eu tive a equipe da urologia, por exemplo, 50% deles tiveram Covid, tiveram que se afastar. Sim. Na cirurgia geral, eu tive 66%, né, dos médicos com Covid. Então, isso também modificou um pouquinho, mas esse dado que eu estou lhe dando, de 27,9% de faltosos, isso independeu da equipe cirúrgica, tá? Porque, assim, por mais que eu tivesse uma menor quantitativa de médicos no hospital, eles se desdobraram e estenderam o tempo de cirúrgico, ficaram mais tempo, operaram outro dia, então a gente compensou dessa forma, entendeu? Mas, por coincidência também, o momento mais grave que eu tive menos gente também foi o momento que eu tive mais faltosas de pacientes lá no hospital que não compareceram à cirurgia. Uma coincidência, mas que para um administrador do hospital, isso não me causou maiores problemas. Me causou problema, óbvio, mas não maiores, que seria muito pior se eu tivesse uma plenitude total e tivesse uma equipe reduzida à metade. Entende? Tive gente também na ginecologia que teve baixa, teve gente na cirurgia de cabeça e pescoço, até que eu não tive, não. Mas o restante do meu grupo, tive médicos, inclusive, que nós afastamos, porque eram grupos de risco. Tive médico que tinha uma esposa que era com câncer de mama e estava recidivado o câncer, e ele pediu afastamento, e já era uma pessoa de idade. Tive médicos de um CTI também que tiveram que se afastar pela idade. Então, todos que chegavam à administração do hospital, que era um grupo de risco, ou por uma doença, uma comorbidade, ou por uma idade, e pediam afastamento, o hospital estava autorizando o afastamento, sem nenhum problema. Então, de repente, tinha gente que tinha férias a tirar, a gente concedeu as férias, já aproveitava isso, também ajudava. Mas aqueles que não tinham também, mas se sentiam ainda no risco, nós afastamos, até por consideração a esse funcionário que tanto se dedica a gente lá também. Então, a gente teve que respeitar também, né? Com certeza, com certeza. Eu queria uma opinião sua. Eu conversado com muita gente uma semana.
E queria uma opinião sua, o que você está achando desse momento atual nosso, né? Assim, é interessante porque a curva se mantém ainda elevada, ela vai com alguns dias, alguns momentos de achatamento, e a liberação, o contato entre as pessoas, especialmente nos municípios vizinhos. E a população de baixa renda que está, nesse momento, em exposição com a convivência com o uso de máscaras, mas com um controle difícil de ser feito, né? A gente estava falando isso no início, antes de começarmos a gravar. Como é que você está vendo essa situação, Silvio, em relação ao que nos espera aí para o final do ano, em relação à saída disso, né? Como é que você está vendo esse momento, do seu ponto de vista médico, a sua impressão pessoal? Então, Carlos, tem umas coisas assim que eu fico me perguntando e, na realidade, eu não tenho resposta, mas me questiono. Então, uma delas é o seguinte: saiu agora aí, hoje, por sinal, na hora do almoço, eu estava lendo sobre isso, que nós tivemos uma diminuição em torno de 70 mil pessoas que não faleceram por determinadas doenças, infarto agudo do miocárdio, pneumonia, e acidentes e tal. Será que essas pessoas realmente não morreram? Será que teve uma mudança tão drástica assim de um ano para o outro? Então, são questionamentos que a gente precisa entender. Eu não quero julgar nada, nem quero fazer com que ninguém pense algo. Eu só estou colocando isso para que as pessoas comecem a ter um pouco mais de raciocínio assim, no que está acontecendo. Em hipótese alguma, deve-se dizer que essa doença não é uma doença séria. É uma doença muito séria e que muitos estudos ainda virão e vão surgir, né? Uma hora você vai ter que fazer a liberação, uma hora você tem que fazer esse povo ir para a rua, você tem que fazer as coisas funcionarem, porque as coisas estão se agravando por outros lados. Então, assim, acho que a gente tem que ter muito cuidado, acho que deveríamos ter bastante testagem da população e, se possível, começar a isolar as pessoas que tivessem parente ou contato com amigos de trabalho, enfim, vizinho que tivesse apresentado uma testagem positiva, isso seria o ideal. Mas num país continental como o nosso, é muito difícil fazer isso. É muito difícil. Assim, o que nos resta, nesse momento, realmente é torcer mesmo para que a vacina ela venha, funcione. Tenho algumas informações, sim, da vacina. Eu tenho o privilégio e a honra de conhecer a Sui Clemens, que foi quem trouxe essa vacina de Oxford para cá, uma amiga muito querida, e ela está muito, muito otimista realmente com o resultado da vacina. Muito otimista. Boa notícia. A Sui não iria falar uma coisa dessa se ela realmente não acreditasse, entende? Ela é uma pessoa absurdamente séria e eu também estou muito esperançoso que isso venha a dar certo, porque a gente precisa sair dessa. Eu, assim, me considero uma pessoa bem espiritualizada e acho que isso não foi à toa. Tá? Concordo com você. Eu acho que a gente precisa... Nada é por acaso, né, Silvio? Nada é por acaso, nada. Não. E não foi à toa que chegou esse momento, né? A gente precisa ter uma bela reflexão nisso tudo. Por incrível que pareça, você vai achar estranho, como eu achei também. Eu, outro dia, estava escutando um desses caras, não sei se era um americano, não me lembro direito quem era, mas é um cara extremamente influente, importante, estudioso, e ele dizendo que 2 profissões vão estar em altíssima a partir do ano que vem. Em primeiro lugar, ciências da computação. Ele falou claramente. Coincidentemente, meu filho entrou na ciência da computação no início do ano, lá na PUC. E a segunda profissão que ele falou, que vai ficar em
assim, na moda, que vão dar muito gás à medicina. Olha que coisa interessante. Porque viram que o mundo não está preparado para isso. E também os estudiosos dizem que no mais tardar 5 anos, segundo informações, né, poderá vir uma nova pandemia. Então, a gente precisa, quer dizer, na realidade, essa pandemia veio nessa era digital, que a gente consegue ter informações e contatos com várias pessoas, porque a pandemia tão grave assim como essa, isso já tem muitos e muitos anos atrás. Então, talvez isso tenha vindo para nos preparar para próximas pandemias que possam vir a acontecer, e a gente está um pouco mais preparado. Temos que começar a pensar em coisas a médio e longo prazo, não a curto prazo. Então, não, vai acontecer, aconteceu, aí você vai tomar... Quer dizer, é tipo aquela história. Arrombou a porta, depois que a porta está arrombada, você vai querer botar uma trinca na porta. Não, você tem que botar antes. Então, eu espero que a humanidade saia mais fortalecido espiritualmente, saia mais fortalecido de responsabilidade, de compaixão. Eu acho que isso é fundamental que isso fosse acontecer. Eu assim, fico feliz de você trazer essa informação, se colocar publicamente a respeito disso, porque assim, é inevitável. A pandemia provocou uma sensação, uma percepção de finitude, né? Em todos nós, porque assim, nos primeiros momentos estava muito mais difícil de entender, e o desespero com relação ao que viria, né? De janeiro para cá, estamos em agosto, um pouquinho mais tranquilos, mas ainda muita obscuridade, não se sabe efetivamente como é a doença, o que vai acontecer no futuro. Você falou uma coisa que eu vi, eu estava estudando, o Bill Gates fez uma palestra 4 ou 5 anos atrás falando nisso, que a necessidade de nós nos prepararmos, humanamente falando, para mudanças de valores que talvez nos fôssemos forçados a fazer. Sim. A presença de pandemias que eram a Terceira Guerra Mundial. A visão dele é perfeita do quadro, né? Assim, conflito que não gerou bomba, mas gerou muita perda, né? E a falta de controle da situação, isso é assustador, porque assustador. Você disse, não nasce a vacina, não tem o que fazer. O que fazer? Educação para a saúde o tempo todo, todo esse cuidado que você comentou. Silvio, eu queria que você falasse um pouquinho com o Ricardo outro dia sobre um projeto que existe lá no Instituto Carlos Chagas para atendimento à mulher. Eu sei que você está envolvido nisso. Você podia contar um pouquinho para nós como é que isso está funcionando? Claro, claro. Por favor. Bom, deixa eu só fazer um comentário, que a Luciana postou uma coisa aí, ela falando que ela achava que a psicologia fosse também ser a profissão do futuro. Luciana, na realidade, eu não acho que ela é do futuro, eu acho que a psicologia já é a profissão do presente. E não é por causa da pandemia. Eu acho que a globalização, essa loucura que está o mundo, dessa vida acelerada de você estar dirigindo e ter que ver o celular, o WhatsApp que entrou, você vai dormir com a cabeceira, o telefone toca, você pega, isso já é uma paranoia. E não tenha dúvida que muitas doenças estão sendo desenvolvidas porque você tem um sistema imunológico seu muito combalido, porque você vive sob estresse o tempo inteiro. A doença oncológica é uma delas, inclusive. Você repara que uma paciente que tem um câncer de colo uterino, se essa paciente é soropositiva, ela tem um acompanhamento muito mais próximo, assim, se ela tiver, por exemplo, um câncer de mama. O acompanhamento dela é diferenciado, justamente por isso, porque ela tem uma imunidade mais combalida. E na realidade, nós que não temos uma doença ativa, nós estamos o tempo inteiro produzindo células defeituosas, mas o nosso sistema imunológico vai lá e combate essa célula. Então, quando você tem uma diminuição da sua imunidade, você deixa uma janelazinha aberta para poder se instalar uma lesão dessa. Então, eu acho
que a psicologia não é a profissão do futuro. Eu acho que ela é do presente e que vai aumentar muito para o futuro, sem sombra de dúvida. Nesse momento de pandemia, o que está tendo de pacientes com problemas sérios, gravíssimos, pacientes idosos estão sofrendo demais, longe de filhos, de netos. Então, é uma coisa muito importante, muitos casais brigando, aumentou o índice de suicídio, isso dito pela Sociedade de Psiquiatria, aumentou o índice de violência doméstica, porque, claro, você está confinado, é uma coisa absurda. E, por outro lado, por causa disso tudo, a gente teve essa ferramenta maravilhosa que hoje eu vejo muitos psicólogos fazendo terapias online. Isso é muito legal. Que hoje você, com uma tela legal, você consegue ver a pessoa, você consegue conversar. Entende? Você não tem um abraço na hora de chegada, na hora da saída, mas você consegue chegar dentro da casa da pessoa. Então, acho que a psicologia está perfeito a sua crítica, mas eu acho que é isso aí. Bom, Carlos, no que diz respeito àquele projeto, então eu vou te dizer assim, há muitos anos, quando eu chegava na Santa Casa, ainda acadêmico, isso foi em 1990, tinham sempre umas meninas perambulando lá pela próxima ali da Santa Casa, e muitas delas completamente drogadas, grávidas. Isso sempre ficou na minha cabeça. Bom, passa-se os anos, o Ricardo, de repente, ele vira, o Ricardo, que é o nosso presidente do Instituto Carlos Chagas, ele fala assim, temos que fazer um projeto lá para onde foi a casa, que foi um ambulatório do Instituto Carlos Chagas há muitos anos atrás. Nós temos uma casa, na Lapa, no coração da Lapa, e vamos fazer um projeto. Aí eu lembrei disso. E, nesse ponto, eu tive uma ajuda assim impressionante, que foi da Denise, que é a Denise Paiva, que é prima do Ricardo, e ela realmente foi incansável conosco, nos apresentou a várias pessoas. Teve a ministra, meu Deus, qual é o nome dela? Fátima Pelais, que também nos ajudou absurdamente. Nós chegamos aí até o presidente da Caixa Econômica Federal em Brasília, o presidente geral. Ele nos mandou para a parte técnica. O projeto realmente era muito bonito. A menina, no dia que eu apresentei, Carlos, a menina, cara, eram duas meninas, uma um pouco mais de idade, uma outra batia comigo. Eu estou apresentando assim, era uma sala pequena, com uma mesa, eu estou apresentando assim com um projetor, né? Um projetor pequeno que eu levei, e quando eu olho para trás, as duas estavam chorando, literalmente, chorando mesmo, assim, emocionadas. Elas falaram, olha, a gente faz análise de projeto aqui há mais de 15 anos, mas nós nunca vimos um projeto igual ao de vocês. Que bom. E foi muito gratificante isso. Então, o que é esse projeto? Esse projeto é uma casa que vai atender a meninas em situação de vulnerabilidade. São meninas que são moradoras de rua ou que podem ser ou não dependentes químicas, mas que são pessoas que, infelizmente, não é que elas não tenham acesso à saúde. Elas até têm, mas elas não se sentem confortáveis nos lugares onde elas vão ter um atendimento. Por quê? Porque elas moram em ruas, são uma situação diferente, uma vestimenta diferente. Então, nós moldamos toda uma casa voltada para uma paciente como essa. Inclusive, nesta casa, nós fizemos um belo, um grande banheiro para essa menina chegar, para ela tomar um banho, vai ter roupa para ela poder ficar bonita. E aí, assim, ela vir para a consulta, entrar. A consulta, nós não queremos uma mesa, como se fosse uma mesa de consulta normal, que se afasta o médico. O que está bolado nesse projeto são poltronas e que vai ter um braço rotatório, que você vai ter um notebook para você poder fazer as anotações, e você vai, como se fosse uma casa mesmo, ela vai se sentir numa casa. Então, dentro dessa casa, vai ter ginecologista,
vai ter clínico, vai ter psicólogo, vai ter psiquiatra, vai ter assistente social. A gente está também querendo colocar um apoio jurídico para essas meninas que, por acaso, serem violentadas na rua. E aí eu fiz uma pesquisa monstruosa, tive uma ajuda muito grande de vários amigos, várias pessoas, que fizeram levantamentos de várias situações. Para vocês terem uma ideia, essas meninas elas têm uma média de 12 relações por noite para ter uma pedra de crack. Essas meninas entre 12 e 18 anos, elas têm uma média de 4,2 gestações. Então, assim, a gente precisa olhar para essas meninas, a gente precisa fazer isso. Então, a gente está bolando uma forma de atendimento dessa menina, que, na realidade, a gente quer fazer isso. A cortina é apenas uma porta de entrada, é a saúde, mas existe uma cortina que essa menina, depois de tratada, ela não pode ser devolvida para a rua. Ela precisa se sentir útil. Então, nós vamos já fechando com vários lugares trabalhos profissionalizantes, cursos profissionalizantes para elas. Eu, por uma graça divina, né, eu tenho um contato muito, muito bom com a Michelle Bolsonaro, porque eu fiz o parto da Laurinha, né, da filha dela, e do Jair, e ela também ficou muito sensibilizada com o projeto. Então, esse projeto começou no outro governo. Quando entrou nesse governo, ele tomou realmente uma força, uma potência grande, mas a gente não quer que esse projeto seja um projeto de governo. A gente quer, por quê? Porque a gente não quer que uma mudança possível do governo estadual, municipal ou federal, que esse projeto pare. Então, esse projeto é um projeto do Instituto Carlos Chagas que tem um apoio do governo municipal, estadual e federal. É isso que a gente está querendo, inclusive com iniciativas privadas. Então, a própria SUI falou que esse projeto andando e mostrando realmente esse projeto firme, que há uma possibilidade da gente fazer também alguma coisa com a Melinda Bill Gates Foundation, a gente pode tentar. Ela falou que a gente tem que entrar lá também, mostrar como é esse projeto, porque esse projeto ele cabe em qualquer lugar do mundo, não só aqui no Brasil. Muito bom. E aí tivemos várias reuniões com vários ministros, eu estive lá no Brasília diversas vezes, o Ricardo também foi comigo, e ficou decidido que esse projeto seria, ali pelo Instituto Carlos Chagas, seria um projeto piloto, e que o objetivo é depois espalhar esse projeto nas diversas capitais e nos lugares mais problemáticos, onde tem Cracolândia, essas coisas, para que a gente consiga atuar em cima dessas meninas, seja de uma forma tentando melhorar a qualidade de vida dela e ela podendo sair dessa vida, seja melhorando a natalidade ou o número de gestações dessas meninas, que a gente precisa olhar, seja cuidando efetivamente da saúde dessas meninas, que elas precisam serem cuidadas. É muito importante isso, que essas meninas não tenham um sistema imunológico bom, são meninas que evoluem frequentemente para umas doenças mais graves. Então, assim, a gente conseguiu mostrar e provar para os órgãos governamentais que você fazendo um bom tratamento para essa população, teoricamente, você vai gastar menos dinheiro, você não vai gastar dinheiro com isso, você vai estar economizando com problemas mais futuros. Então, aí o ministro ele chegou à conclusão que nós faríamos esse projeto aqui. Na realidade, ele já estava pronto para começar, foi quando startou a pandemia e, logicamente, travou tudo. A Michelle, inclusive, na semana passada eu tive contato com ela e ela falou: doutor, a gente precisa voltar aqui no nosso projeto, o senhor tem que vir aqui, porque já está com o novo ministro. Então, a gente tem... Porque ele é um projeto transversal, ele pega mais de um ministério, não pega só o Ministério da Saúde, entende? Ele pega o Ministério inclusive da Educação, porque a gente quer fazer formação lá dentro.
mas pega também da assistência social, é bem transversal, entendeu? Então, na época, pegava o ministro Gilmar Terra, pegava a ministra Damares e pegava o ministro Mandetta, à época, né? Até da Justiça, inclusive, porque a gente vai ter lá uma conotação também de assessoria jurídica para os meninos que, por acaso, venham a ser violentados. Enfim, é um projeto bem transversal e que agora a casa está pronta, a obra acabou, o Ricardo já está mobiliando, a gente teve uma verba do Fundo Social da Caixa Econômica que acreditou no projeto, e eles são extremamente sérios, então a gente precisava mostrar item por item ter o valor de cada coisa comprada. É um projeto que a gente tem uma transparência, então qualquer pessoa vai conseguir entrar e ver o projeto, que verba que está vindo, para onde que está indo, como está sendo gasto, porque a gente precisa mostrar que nós estamos extremamente corretos para que a gente consiga levar esse projeto para frente. Então, a gente está fazendo isso. Eu, particularmente, pedi ao Ricardo que uma vez por ano que a gente tivesse uma auditoria externa contratada, a gente vai contratar uma auditoria externa para que faça uma auditagem em tudo que tem lá dentro, de todo o movimento que a gente fizer, porque isso só vai nos credenciar para ter mais fomento. E, com isso, a gente conseguir fazer mais e mais e mais projetos. Então, o Ricardo também é uma pessoa extremamente correta, então eu acho que tem tudo para dar certo esse projeto. Rapaz, eu virei fã, desde que eu me inteirei do que significa o projeto, o significado da proposta, o que está acontecendo, e essa aproximação do Instituto, né, o carinho do recebimento lá, o Ricardo foi muito gentil, todos recebem muito bem. E eu virei fã, realmente. Eu gosto muito da ideia do projeto, acho fantástico. Acho que não pode parar, porque assim, ficar elucubrando um jeito de começar a startar isso independente da pandemia. Né? Foi esperar uma autorização científica, que a gente pode começar, não começar nunca. Né? Eu parabenizo você, parabenizo a todos. Acho lindo vocês, cara. E gosto de divulgar. Toda vez que eu posso falar no assunto, gosto de falar, porque as pessoas sabem que existe, é real, está perto, né? Em algum momento está startando aí. Se Deus quiser. Isso esse é um sonho, né? Sim, com certeza. O Silvio, a gente está com 48 minutos já. Eu tinha te dito isso no início. Se a gente deixar isso vira um bate-papo com 1h, 2, que é maravilhoso encontrar os amigos, conversar. Saudade de você, cara. Saudade da minha filha. Lá da nossa gama. Vou te chamar para outros papos, hein? Vamos conversar sobre pós-graduação. Vamos. É muito, não vou deixar você falar muito hoje, não. Quero conversar contigo sobre as suas pós. Tá. Né? Como o Instituto funciona, qual é o seu trabalho lá. Já conversei com o Ricardo, é muito legal falar sobre isso. Divulgar o trabalho do Instituto para todos. Né? Sim. O Ricardo já conversou bastante sobre isso. Então, meu irmão, eu vou te agradecer muito a sua participação. Eu que agradeço você ter me convidado, uma honra. Deixar as portas abertas a hora que você quiser. E as suas despedidas aí para aquelas pessoas que estão conosco e as que assistirão a gravação. É isso? Eu espero que a Luciana gentilmente ficou conosco aqui. Obrigado pelas suas colocações também, Luciana. E dizer para todo mundo que a gente precisa, antes de ser técnicos, sermos humanos. Acho que isso é o fundamental. A vida, o dinheiro é uma consequência, não pode ser um norte, e que a gente tenha mais Carlos, mais Luciana, mais Silvios, que talvez o mundo fosse melhor. E agradecer muito a todo mundo que possa estar vendo, e se quiserem, podem me achar lá na Santa Casa, no serviço de ginecologia, ou lá no Hospital Mário Creflo, na direção do hospital. E vai ser um prazer receber a todos vocês. E você, meu amigo, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua amizade de sempre, de anos e anos. Silvio, um beijo no coração. Meu irmão. Beijo.
abençoe. Beijo para você. Deus lhe dê muita paz, muita saúde, Amém. muito Pra sucesso você e você continue brilhando, tá bom? Obrigado, irmão. Uma boa Você noite. também. Fica com Deus. Tchau.